Hoje eu vou falar sobre recomeços. Quem aqui já não recomeçou na vida, não é? Alguém aqui não recomeçou? Eu acho que sim, né? Todos recomeçam. Mas tem os recomeços assim. Eu vou falar aqui que tiram muito da gente, ou levam ou constroem. Vamos ver aqui o que Deus fala sobre isso também e o que temos experimentado. Recomeços. Por que será que os recomeços acontecem? Tem alguma motivação? Será que um espírito aventureiro faz a gente recomeçar? Eu acho que na minha vida eu posso me identificar com isso. Eu fui para os Estados Unidos em 1991. Eu fui, não sei se eu posso chamar de um espírito aventureiro, mas eu fui. Foi um risco, risk taker, né? Deu certo, mas vou falar mais adiante. Teve muitos desafios. Será que a motivação também pode ser um grande amor? Esse recomeço agora. Essa motivação para mim foi um grande amor. Deixei lá e vim para cá, né? Voltei às minhas raízes por um grande amor. Quem procura, será que procuramos os recomeços? Ou eles acontecem? Pois é, com certeza. Destino. Como que nós cristãos lidamos com o destino? Para mim, o destino é um plano individual, são as escolhas. Porque para Deus, Ele tem propósitos para todos nós. Ele tem propósito, não é o destino, é um propósito que ele tem para todos nós. Porque as nossas escolhas vão determinar, com certeza, o que vamos fazer, ou o que vamos ter nas nossas vidas. Deixa eu ver aqui o computador de novo. Ai, que coisa. Quem gosta de recomeços? Tem pessoas que resistem, não é? Tem pessoas que resistem a mudanças. Eu já, eu, eu acolho mudanças. Eu acho que mudanças, claro, dependendo da mudança, né, são construtivas, são positivas. Será que reclamamos durante esse tempo? Será que evitamos? Necessidades. Será que os recomeços são necessários? Muitos. Mudança de carreira, local de trabalho. Você precisa mudar. Tem uma família para sustentar? É transferido, precisa. Traumas. Pessoas com traumas, elas precisam sobressair isso, elas precisam se recuperar, elas precisam desse recomeço. Erros, a gente erra muito na vida. A vida é feita de erros e acertos, não é? Então, que os erros, muitos, possam ser, né, recomeços para muitos de nós. Abuso, muitas pessoas saem de relacionamentos de abuso para um recomeço. Doença faz as pessoas mudarem. Eu conheço pessoas que mudavam da Flórida para a Geórgia por problemas de alergia pelo clima. Então, uma doença pode levar isso. Luto. O luto, a nossa família, nós temos históricos de tragédias, né? Ah, também é um recomeço dolorido. A Ana Maria, a Águida, muitos aqui que perderam pessoas, a Marilce, né, minha amiga Mari, ela também foi recente, a perda da mãe. Então, é uma vida diferente. O meu esposo, ele perdeu o pai quando tinha 5 anos. Ele teve traumas por muitos anos, ele recuperou, mas é algo que nos fazem recomeçar de uma maneira ou outra, com otimismo ou com tropeço, mas os recomeços acontecem para todos. Como será que são os recomeços à luz da Bíblia? Em 2 Coríntios 5:17 fala assim, olha só. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por quê que tudo se fez novo? Porque agora essa pessoa está em Cristo. Ela não está amarrada às coisas do passado, ao pecado. Ela deveria ser uma pessoa nova em Cristo. Aqui, próximo.
Isaías fala: esqueçam que você foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. É lindo, essa promessa que também é muito linda, porque às vezes nós estamos passando por um recomeço e não reconhecemos, como dizem ali, não reconhecem? Até no deserto estou fazendo isso. O computador está vendo. Aqui em Zacarias também, o profeta fala, olha, voltem a sua fortaleza para o povo, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. São promessas de Deus, de restauração, de renovo, né, no recomeço das pessoas. Olha, Jeremias 31, 25 fala, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Parece, isso aí para vocês parecem promessas vazias? Será que no que estamos passando no momento, isso parece algo que está escrito na Bíblia, ou foi escrito no tempo de Jeremias, mas será que acontece hoje? Sim, se alguém está em Cristo, aqui de novo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Filipenses, essa aqui eu amo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O apóstolo Paulo falou isso. E avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas isso aqui se aplica em nossa vida também. Às vezes nós estamos posicionados numa mudança e não nos desvencilhamos do passado. E precisamos aqui, ó, como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Então nós precisamos, aqui fala assim, a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte em fazer com que tudo funcione nesse recomeço, porque se estamos em Cristo, nova criatura somos, e foi Ele que nos deu. Eu vou ver isso aqui à frente. Ai, vamos aqui. Exemplos de recomeços na Bíblia. Para mim, o primeiro que eu coloquei foi José. José, para mim, é um exemplo de recomeço, gente. Sucesso, fama, riqueza, política. Ele foi do campo ao palácio no Egito. Ele sofreu demais. Ele sofreu primeiro dentro da própria família, os irmãos o venderam. E quantos aqui sofrem dentro da família? Muitos problemas nas famílias. Os filhos com os pais com os filhos. Ele foi vendido ao Egito. E olha, ele sofreu, ele foi para um palácio, logo no início ele foi comprado, ele foi levado para o palácio, ao palácio, mas lá ele sofreu assédio da esposa de Potifar. E ele ali, ele se manteve firme aos princípios dele, aos princípios de Deus. Acho tão linda essa história. Eu ofereci para o batismo do meu filho, do Sean, a história de José, para que ele sempre se mantivesse firme. Onde ele estivesse, onde ele fosse, que ele levasse o Deus dele. E esse foi o José dos recomeços. Ele foi preso por anos. Ele ajudou pessoas na prisão, depois essas pessoas esqueceram dele, mas finalmente esse copeiro lembrou dele. E ele se tornou, né, o governador do Egito. Ele livrou as pessoas da fome. Então foi um recomeço de muitos sofrimentos, um renascimento assim dele completo, onde ele formou uma nova família. Moisés foi um recomeço também. Aí esse foi diferente, foi do palácio a pastor de ovelhas e deserto. Ele tinha tudo ali para ser um homem de sucesso, ele tinha tido toda essa parte de acadêmica, falava línguas, mas ele foi para o deserto, foi ser pastor de ovelhas e depois morreu lá né, antes de entrar na terra prometida. Então foi um recomeço incrível. E sobre Adão e Eva, gente, eles estavam no lugar perfeito, onde eles tinham a presença de Deus todos os dias. Eles recomeçaram fora do Éden. Como será que foi isso para Adão e Eva? O peso da culpa de Eva, de Adão, deve ter sido incrível. Noé, Noé é um outro. Aqui eu acho assim um exemplo de fé, integridade, porque Noé, ele pregou por 120 anos para aquele povo.
que iria chover demais. Eles pregava pelo arrependimento, mas eles não ouviram, mas ele foi fiel ao que ele não via. E ele foi recompensado. Mas sabe o que que eu gosto muito da história de Noé também? É que ele salvou a sua família. Ele fez de tudo. Ele salvou a sua família. Esse é um exemplo para nós, pais. Nunca desistimos de nossas famílias. Davi foi um outro de pastor de ovelhas a rei. Olha só que vira-volta na vida dele. Olha que recomeço, que vida. O Jó, Jó é um outro também que admiramos muito essa história. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, a riqueza, tudo que ele tinha. Mas ele teve de Deus, pela fidelidade dele, o dobro do que tinha. Então, também um exemplo de confiança e fidelidade de Jó, um grande exemplo para nós. Ruth, eu adoro essa história da Ruth, uma viúva, ela decidiu recomeçar com a sogra Noemi. E a Noemi disse para ela e para outra nora, os dois filhos dela tinham morrido, né? Os dois filhos de Noemi. Falam, vocês têm uma chance agora de voltar e recomeçarem. A outra voltou. Mas Ruth, ela falou: onde estiveres, estarei eu. E ela ficou ali e Deus a recompensou. Ela achou o Boaz dela na vida. Foi ele que foi atrás de Ruth, né? Foi muito lindo. Agora, no Novo Testamento, Paulo, eu só dei um para não tomar muito tempo, Paulo, de Saulo a Paulo, de perseguidor, né, de cristãos, a um missionário, né, um grande ah, precursor, assim, dos trabalhos missionários, o que ele fez nas cidades, olha quantas igrejas Paulo plantou, e ele era um perseguidor de cristãos. Olha que recomeço é este. Temos muitos recomeços. Então, nos dias de hoje, como será que encaramos esses recomeços? Eu tive vários recomeços na minha vida e estou recomeçando no momento. Eu nasci no interior do Paraná, daí por um tempo eu fui à cidade de Ponta Grossa, eu nasci na mesma cidade da minha sogra, Teixeira Soares, na municipalidade, né, de Teixeira Soares, ali do Pastor César também, e mais tarde fui para uma outra cidade, Ponta Grossa, era próxima, 40 minutos dali. Então foi um outro recomeço, né? Foi uma cidade grande. Dali, em 91, eu fui para os Estados Unidos. E lá foi um grande recomeço, com todas as suas dificuldades, todas as dificuldades apresentadas de estar num novo país, com pessoas novas, uma língua nova, com a cultura nova, mas eu persisti. Eu acho, assim, olhando para trás, nesses meus recomeços, teve muitas vitórias. Primeiramente, pela vida do meu filho, né? Hoje eu tenho um filho, eu me emociono porque eu já contei aqui o testemunho da vida do meu filho, e ele é um milagre de Deus. Eu preguei nesse sábado numa igreja de Santa Catarina e falei sobre isso, e toda vez que eu falo eu me emociono. Então, ele foi um prêmio, assim, para mim. E também eu aprendi tantas coisas naquele país, eu devo tudo hoje àquele país, no sentido profissional, no sentido acadêmico, então eu devo a esse país. Mas aí apareceu, né, o grande amor da minha vida. Aí voltei às raízes, estou aqui em Curitiba com um novo, com um recomeço, né? É um novo o quê? Um novo começo. Recomeços é o quê? Deixar tudo para trás, é recomeçar. E eu estou aqui, recomeçando, abraçando os desafios, as conquistas e de ter uma pessoa ao meu lado, um companheiro. Então, nós somos duas pessoas de Deus, nós temos ministérios de oração, mas nem por isso somos ilesos, né, assim, de desafios, temos desafios o tempo todo. Então, estamos aí persistindo em oração, sempre, e pedindo que Deus nos una sempre, muito mais em oração e que possamos nos concentrar no amor de Deus, que se estivermos em Cristo, como fala ali, eu já falei ali, né? Nova criatura somos, então, tanto eu quanto ele, para nos completarmos e cumprirmos os propósitos que Deus tem em nossas vidas. E eu quero dar uma oportunidade para uma pessoa aqui compartilhar um testemunho aí de um recomeço assim bem dramático como foi o meu. Tem alguém que gostaria de falar?
Ah, se quiser eu falo. Pode falar, Maria. Você foi a primeira, né? Então é você. O Pode meu falar. recomeço, o meu está sendo ainda o recomeço, porque eu estava morando aí no Rio Grande do Sul e, de repente, trabalhando, né? Eu sou engenheiro agrônomo, estava trabalhando, prestando serviço nas cooperativas, através de uma cooperativa. Minha vida aí montadinha e, de repente, veio esse problema aí do Rio Grande do Sul com aquelas águas, que me levou todas as minhas coisas, eu fiquei a zero, sem nada, e vim embora aqui para essa cidade, uma cidade boa, cidade frutícola. E agora estou começando, cheio de desafios, produzindo na parte agrícola, mexendo, aí dá problema, agora deu fungo nas minhas estufas, eu perdi pela metade das estufas, então eu estou começando, recomeçando novamente, e não é a primeira vez que eu recomeço, mas eu estou falando desse último recomeço, que é amargo, assim, é difícil, mas a gente tem confiança em Deus, né? E até Sim, porque, tipo assim, como eu estava em uma região, como eu gosto do frio, apesar de eu ser aqui do Nordeste, mas eu gosto do frio, e aí eu ter que me adaptar de novo ao calor. E está sendo muito difícil para mim. Até porque eu vou para o campo, eu sou do trabalho com o campo, né? E aí está sendo, assim, muitas coisas estão sendo muito difíceis. Então, era isso, minha história, né? eu Mais uma vez, sei. Mais uma vez, começando, né? e na Recomeçar. esperança que uma hora vai virar, né? Sim. E às vezes esses recomeços são meio inesperados, né? Vêm essas circunstâncias como o da Maria Petronila, enchente no Rio Grande do Sul, mas graças a Deus ela tinha essa possibilidade, né, de morar em outro lugar e recomeçar. E que Deus ajude. Então, é assim, nesses anos que eu estive lá nos Estados Unidos, também foram algumas cidades, eu nunca deixei a Flórida, mas algumas cidades diferentes, situações diferentes, sempre um recomeço, e, mas Deus tem sido grande. E hoje, obrigada, viu, Maria, querida, pelo seu testemunho aí. Que Deus te abençoe. E hoje eu acho assim, se formos ver assim à luz da Bíblia, um recomeço, que é um renascimento, é o batismo para todos nós. A partir de um arrependimento genuíno, confissão, né, dessas coisas erradas, dos pecados, há um recomeço, um renascimento através do batismo. Tudo novo, deixar para trás aquela vida, é um desprendimento, né, das coisas. Não é fácil isso, não é fácil. São rotinas, são hábitos que todos nós adquirimos. E somos humanos, nascemos, a Bíblia fala, nascemos no pecado. Mas quando há esse arrependimento genuíno, este clamor, chorar da alma para Deus, para que nos mude, sabendo que aquilo não é certo, Deus vai ajudar, com certeza. Porque Jesus requer homens de fé, cuja integridade não se abale e possam assumir posições importantes no reino de Deus. E homens de fé, homens como Noé, homens como José, não é? Homens como Paulo, como Daniel, e pode ser eu e você, pessoas que estão assim, não independente dos recomeços. Eu tenho a Mari aqui, ela está mudando agora de apartamento para uma casa. Ela falou: Nossa, como é que vai ser isso? Eu vim de casa agora para um apartamento aqui. Então, são todas, são recomeços, não importa. E, mas as promessas, olha, tem a promessa de um futuro glorioso com a presença de Deus e a vida eterna é um incentivo para vivermos com esperança e fé, sabendo que o nosso destino final é repleto de alegria e satisfação pela vida eterna na presença de Deus. Então, aqui, ó, Provérbios 16, 3 fala: consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Então, um recomeço consagrando tudo ao Senhor, ele vai nos honrar. Agora, esse aqui, esse verso é muito amado, né? Preferido de tantos, meu também, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Confie e descanse no cuidado dessa promessa, porque para mim tudo aconteceu muito rápido. Eu voltar ao Brasil, um relacionamento entre 6 meses, né? Nos conhecemos, ah, noivamos, casamos, eu mudei para cá.
o meu filho já estava morando na faculdade, eu senti assim que eu tinha feito o trabalho com o meu filho, né, cuidado dele até se tornar adulto e ir para a faculdade. Então, mas eu senti assim que o meu ciclo lá estava fechando e um outro se abrindo. Então, tem, assim, nessas circunstâncias, você vê o recomeço, assim, muito claramente acontecendo. E o recomeçar, às vezes, não é só assim, vou mudar de país, como a minha, né? O meu recomeço foi meio radical, mas o recomeçar são mudanças, são fazer novos planos, renovar as esperanças, traçar metas em todas as áreas da nossa vida. E o renovo do Senhor vem por meio de oportunidades, transformação, fé. E o renascer faz parte das nossas 1001 capacidades, né, de existir da melhor maneira nesse mundo. Mas também levamos gratidão, precisamos levar gratidão pelo que passamos, pelo que aprendemos. Eu tenho muita gratidão pelo meu passado lá nos Estados Unidos, pelo tudo que eu fiz, por tudo que eu consegui, tudo que eu me tornei, pelo meu filho principalmente, pelas amizades que eu fiz lá, pela parte acadêmica, né, tanto de negócios quanto na área de teologia. Então, sejamos gratos por essa incrível capacidade de recomeçar, deixando de lado o hábito de reclamar, renascendo para uma vida de mais alegrias. Que com certeza Deus nos reserva muitas graças. Ele nos quer ver felizes, mas pelo livre-arbítrio que nos concedeu. Tudo dependerá, eu coloquei aqui, do nosso esforço pessoal e disciplina. Não adianta também fazermos planos de recomeço e não termos disciplina de seguirmos, não é? E o que que a Ellen White fala sobre recomeços? Ela fala aqui, olha, precisamos agora recomeçar novamente. Reformas são necessárias na alma, no coração e na vontade. Isso espiritualmente, nós precisamos fazer essa reforma, esse recomeço, esse renovo. Mas ela fala isso que é bonito, foi uma parte do meu voto de casamento, meus votos. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então não tema este recomeço, esse renovo, porque Deus está contigo. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Conclusão. Deus é especialista em recomeços. Ele é. Ele nos dá essas oportunidades e nos chama para essas oportunidades. E eu amo esse verso de Salmos 37:4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Mas tem assim algo aqui, nesse verso, que pega, confia nele, não é confiar em nós, nos nossos. Ah, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. Confie em Deus. O que Deus promete para o futuro, Ele promete a vida eterna. Aqueles que creem no seu Filho. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que promessa de recomeço, uma vida eterna. É um dom, um presente para os que confiam em Jesus. Esse é o presente de Deus para nós, hoje, para os nossos recomeços. E eu coloquei aqui, eu achei essa poesia, um poema de um autor desconhecido sobre recomeços. Olha só, recomeçar é como renascer e ver o sol em um mundo de liberdade das correntes que nos prendem, né, ao passado. É crer que a vida se reanima diante dos teus olhos, fora da escuridão. É saber que em toda a vida tudo pode mudar e continuar. Recomeçar é como renascer da sombra de um passado que agora não conta mais. É tornar-se simples, procurando nas pequenas coisas a felicidade. É construir a cada momento o teu amanhã. Recomeçar é como dizer sim à vida para libertar-se e voar sobre o horizonte além do limite, onde a imaginação não tem medo. É ver a tua casa tornar-se grande como o mundo. Recomeçar é acreditar no amor e sentir que mesmo na dor, a alma pode cantar e não conter-se jamais. É lindo, é tudo bonito aqui, mas quando você está com Deus, deixa eu colocar. Se Deus não faz parte dos nossos planos, nós não vamos saber o que vai acontecer. Então, para muitos de nós aqui é só o começo, tá? O começo de um renovo com Deus, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nossa vida espiritual, financeira,
né? Vida social, às vezes, né? Tanto em casa quanto com pessoas, na igreja, na sociedade. São tantos os pedidos que eu recebo, assim, em particular. Mas vamos terminar com uma oração e voltarmos na próxima semana, tá? Então, oremos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, queremos agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos deu até aqui. Até aqui sabemos que o Senhor tem nos ajudado, nos acompanhado, nos carregado. E sabemos que esses recomeços, esses renascimentos, esses renovos que o Senhor nos apresenta, Senhor, vem de Ti e nos ajude a reconhecermos os Seus favores, o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor, também a fazermos a nossa parte nesses recomeços, mas colocando sempre o Senhor à frente de tudo. Muito obrigada, Senhor, por esse ministério de oração, por cada família representada aqui. Muitas famílias aqui recomeçaram, estão recomeçando, vão recomeçar, porque estão em tratamento e eles desejam tanto essa cura, essa melhora, meu Deus, para recomeçar a vida como era. Então, dê a eles, meu Deus, essa alegria da cura, do alívio. Cure a todos nós, Senhor, das angústias que vêm em nossas almas, das inquietações que nos perturbam. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa aqui, por cada vida. Nos despeça, meu Deus, com seu amor. Perdoa os nossos pecados e nos dê, meu Deus, nos blinde com seu Espírito Santo. Eu peço e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.